Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar da relação da numerologia com o empreendedorismo. E para esse bate-papo, a gente convidou o Roger Freitas, ele que é especialista em numerologia, terapeuta, escritor, produtor de conteúdo e empresário. Roger que está aqui conosco nos nossos estúdios do canal Empreender. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigado, Bruno. Amorim com M no final. É isso aí que faz toda a diferença quando a gente fala em numerologia, né, Roger? Sim, total diferença. A gente estava conversando nos bastidores e o seu nome, Bruno Amorim, é perfeito para você, porque gera uma expressão 5 e está muito conectado com a sua profissão, porque o 5 fala sobre persuasão, são excelentes oradores, palestrantes, vendedores, são pessoas muito persuasivas, magnéticas, então Bruno Amorim, perfeito para você. Que bom já começar esse nosso bate-papo aqui recebendo essa notícia. Roger, uma prática milenar e para cada ano, né, existe aí um número que influencia, né, as energias e as tendências, né, do período. E aí eu te pergunto, qual será ou qual é, na verdade, o número para este ano, para 2024? O número de 2024 é o 8. Se a gente somar, né, todos os números, dá o resultado 8. E o 8 fala sobre colheita. Então, é um ano que tende a ser muito próspero. É um ano para você focar no material. Então, comprar, vender, abrir uma empresa, né, já que a gente está falando sobre empreendedorismo, tudo isso é muito favorável num período 8. Mas, como é um período de colheita, vai depender do que você plantou nos anos anteriores, né? Não é porque é colheita que a sua colheita vai ser farta e abundante, necessariamente. Depende do que você veio semeando ao longo dos anos anteriores. E falando assim, para quem está em casa nos assistindo, para quem ligou a televisão agora, deve estar se perguntando, nossa, eles estão falando ali de numerologia, que muitas vezes parece que está falando também em espiritualidade, mas é importante a gente falar que essa numerologia também, ela acontece e ela pode ser sim aplicada no ambiente de negócios, né? Pode. Eu tenho um curso, né, de formação de numerologia, é só para mulheres, depois a gente pode aprofundar por que é só para mulheres, mas dentro desse curso eu ensino não só a numerologia para mulheres, mas como elas fazerem dinheiro com a numerologia, como elas empreenderem. Então, dentro desse curso, ou para os meus clientes que contratam o mapa numerológico, que é o serviço que eu ofereço, tem um módulo que é numerologia e empreendedorismo. Ali você aplica o mapa na sua vida pessoal e no seu negócio. Por exemplo, as suas cores mais favoráveis, todos nós temos. Essas cores, o ideal é que você aplique essas cores na sua logomarca, na sua identidade visual, nas suas redes sociais, cartão de visita, onde for possível. Além disso, como precificar os produtos, os serviços, como utilizar os números harmônicos nas senhas do banco, senhas do cartão de crédito, as redes sociais. Então, o empreendedor, ele consegue, e a numerologia está muito ligada também à prosperidade. Então, eu tenho inúmeros casos de pessoas que aplicaram isso nos negócios e os negócios começaram a romper, começaram a prosperar. Assim como o nome do negócio também não é à toa, né? Vou dar um exemplo da marca Vitor Hugo. A marca Vitor Hugo é perfeita e é o nome do criador da marca. Mas tem marcas, por exemplo, a mulher começa a empreender e coloca lá Maria Ferreira Cosméticos, um exemplo. Não é um bom nome para uma loja de cosméticos, segundo a numerologia, entende? Então, muitas vezes as pessoas, quero homenagear minha avó que se chamava Maria e vou colocar no nome da minha loja. E aí existem alguns bloqueios, numerologicamente falando, que impedem o negócio de prosperar. Acaba que também, né, Roger, que muitas pessoas não passam a não acreditar muito, né? E como quebrar, na verdade, essa falta de credibilidade, essa falta de crença dessas pessoas? Cara, eu recebo muito hater, né, na rede social. Atualmente o meu perfil na rede social é o maior perfil de numerologia do Brasil. E aí tem muito hater, muito. Principalmente quando é uma pessoa mais religiosa, mais xiita, assim, mais bitolada. Isso aí é pecado, isso aí não é de Deus. Só que a Bíblia, cara, ela é 100% numerológica.
O próprio Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, por exemplo. É um A a mais. E para o leigo é só um A a mais. Mas numerologicamente falando, faz total diferença. Assim como a esposa dele, que era Sarai, e passa a se chamar Sara. Também não foi à toa. Assim como inúmeros outros casos que o próprio Deus troca o nome das pessoas. Por que trocou? Por que a partir da troca do nome essas pessoas, José, saiu de um prisioneiro para governador do Egito? A partir da troca do nome e de tudo que Deus já tinha para ele, né, como uma missão de vida. Então, basicamente eu falo isso. O próprio Deus trocou o nome das pessoas. Então, se você acredita na Bíblia, se você é religioso, acredita em Deus, a numerologia está ali inserida. Só que para o leigo, a numerologia é pecado, é adivinhação, é sei lá o quê. E como estamos falando aqui para um público que é empreendedor, como é que funciona essa numerologia no mundo empresarial? Então, eu ensino nesse módulo, né, numerologia e empreendedorismo, a pessoa de fato aplicar tudo que eu ensino lá. Começando pelos números harmônicos, as senhas, como precificar. A gente falou que 2024 é um ano 8. Você tem que precificar os seus serviços, os seus produtos, para que no final a soma só reste um número e seja o 8. Então, um exemplo, 152. Se você vende um produto que é 150, aumenta R$2. Ninguém vai entender nada. Por que 152? Por que não 150, 155? Mas numerologicamente faz muito sentido, porque a soma é 8. E 8 é abundância, é prosperidade, é equilíbrio financeiro, é material, é dinheiro. Então, e tudo é energia, né? Tudo é energia, assim como os números também. E como passar na prática a aplicar esses números no ambiente de trabalho? Trocando todas as senhas, principalmente, senha da rede social, senha da conta PJ. Nós temos números harmônicos. Eu tenho números harmônicos, você tem números harmônicos. Os meus, por exemplo, 2, 4, 5, 6 e 7. Eu faço uma combinação desses números e crio uma senha para mim. É um conjunto. As cores, a precificação correta, os números harmônicos, tudo isso vai fazer com que a pessoa, o negócio dela prospere. Mas é importante falar, Bruno, que às vezes a pessoa escolhe o caminho do empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é para ela. Então, quando ela faz o mapa numerológico, eu também sei as potencialidades dela, as habilidades dela. E aí eu consigo te falar, Bruno, é perfeito para você empreender nessa área. Às vezes a pessoa está empreendendo, mas numa área que não é favorável. Ela está, sei lá, ela é nutricionista, mas a estética é favorável para ela, entende? Então, com a numerologia, a gente consegue trazer muita clareza e muito direcionamento para a vida profissional. E essa numerologia, ela pode ser aplicada em qualquer ambiente de negócio? Qualquer ambiente de negócio, com certeza. Desde o profissional autônomo ao CLT também, se quiser fazer uma transição. A pessoa é CLT e quer empreender. É importante fazer o mapa numerológico justamente para ela seguir um caminho que é favorável para ela, para não ficar tateando no escuro, né, tendo prejuízo, perdendo tempo, energia. Eu, por exemplo, já tive padaria, pizzaria, distribuidora de bebida, já vendi carros, já fui corretor de imóveis, já fui sommelier e hoje eu sou terapeuta, numerólogo e escritor. Em todas essas profissões foram muito válidas, eu aprendi muito com os erros, com os fracassos, com os prejuízos, mas eu aprendi principalmente que eu nasci sim para empreender, mas não nessas áreas. Então, em todas essas empresas eu tive prejuízos não só financeiros, funcionário roubando, sócio me passando para trás, muita coisa, causa na justiça, foi só um caos. E depois que eu passei a empreender com a numerologia, eu entendi que de fato esse nicho, espiritualidade, autoconhecimento, é o que eu vim fazer aqui. E todos nós temos um propósito, uma missão de vida. E a numerologia te traz essa clareza. Às vezes você é um peixe querendo voar. Por mais que ele se esforce, trabalhe 12 horas por dia, faça MBA, pós-graduação, mestrado, ele não vai conseguir voar. Porque o peixe, o que ele faz de melhor é nadar. Então você é um excelente comunicador. Se você fosse, sei lá, trabalhar com contabilidade, você não seria um bom contador. Provavelmente não, até porque os números não são, eu não sou tão bom com os números assim.
Agora, é um mercado que a gente não ouve muito falar, né, Roger? Assim, se a gente for parar para pensar, a gente não vê tantos profissionais especializados, né? Tantas empresas abertas com esse nicho, com esse foco, né? Infelizmente não. A Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. E quando você se permite conhecer essa ciência e aplicar, por que não aplicar, né? Se você tem um negócio e ele não está prosperando tanto quanto você gostaria, por que não mudar algumas coisinhas e testar coisas novas, né? Vou mudar aqui as cores da minha logomarca, vou precificar de acordo com o que o Roger está me falando aqui. Então você que está aí em casa e tem um negócio, pega pelo menos essa dica, aplica aí no seu negócio. Precifica os seus produtos, os seus serviços, para que a soma dê 8. 152, 350. Você soma todos os números e no final tem que restar 8. Faz esse teste e você vai me agradecer. Que bacana, uma dica valiosa desse especialista. Roger, essa numerologia, ela acontece no mundo todo, né? Mas que provavelmente ela venha a se diferenciar, né? Dependente aí de região para região, né? De país para país, digamos assim. Não varia, Bruno, porque as letras, elas são convertidas em números. E os números, o número 1 no Brasil é o número 1 no Japão, entende? Onde as pessoas veem letras, eu vejo números. Esses números, eles só fazem sentido nessa ordem que eu proponho. Então, por exemplo, o meu nome é Rogério Freitas da Silva. E eu uso Roger Freitas. Por quê? Porque, para mim, Roger Freitas é um nome favorável às minhas profissões, entende? E nos nossos nomes, por exemplo, no meu Rogério Freitas da Silva, existiam sequências negativas. Sequências negativas são 3 números ou mais em sequência. Então, por exemplo, 666. O pessoal fala, é o número da besta. Na numerologia, é uma sequência que vai gerar dificuldade nos relacionamentos. Com sócio, com amigo, com parente, com os pais. No meu caso, olha só que curioso, eu tinha a sequência 999 2 vezes. A 999 fala sobre fracasso nos negócios, dificuldade, oscilação financeira, decepção com sócios. A pessoa não consegue romper, não consegue prosperar. E eu tinha 2 vezes esse bloqueio no meu nome. A partir do momento que eu retiro e passo a usar Roger Freitas, a minha vida, financeiramente falando, começou a dar certo. Perfeito. Roger, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí sobre a importância da numerologia no ambiente de trabalho. Vamos lá. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista aqui no canal Empreender, hoje falando da importância dos números no ambiente corporativo, no mundo do empreendedorismo. E a gente segue falando aqui com ele, Roger Freitas, esse especialista nato, terapeuta, escritor, enfim, é uma série de atribuições, né, Roger, que acaba que você tem que se virar e dar conta do recado, né? Roger, como a gente está falando aqui para o empreendedor também, claro que está nos assistindo, como é que a gente pode usar esses números ou a numerologia para, por exemplo, contratar um colaborador, fazer aquela pessoa fazer parte do nosso time, da nossa equipe? Bruno, a numerologia usada na contratação ela é muito assertiva. Por quê? O empreendedor, ele consegue saber as potencialidades, as habilidades desse futuro colaborador. Então, por exemplo, ele consegue saber se aquele cara vai ser um bom vendedor. E aí, ele aloca esse cara na parte comercial, entende? Ele sabe se o outro lida bem com números, se é mais cartesiano, mais racional. Então, aloca no financeiro, por exemplo. Então, a numerologia traz muita clareza para isso. Eu uso a numerologia para todas as minhas decisões, inclusive para contratar. Eu tenho um time comercial, tenho, né, algumas pessoas que me auxiliam e sempre é pré-requisito. Eu preciso dos seus dados para eu te conhecer melhor através da numerologia, porque aí eu consigo te alocar na área que eu preciso. Que bacana, né? Para quem está assim em casa nos assistindo, para quem está acompanhando um pouquinho dessa nossa
da nossa conversa, fica até estranho, né? Nossa, a gente usar a numerologia para tudo, para qualquer decisão que a gente venha tomar na vida, até para a compra de um bem, é possível sim usar os números. Cara, eu atendi uma pessoa famosa que a mulher dele estava grávida e ele me contratou para a gente decidir qual seria o melhor nome para filha dele. E aí foi muito legal, foi bem assertivo, assim. E ele falou, cara, eu vou te consultar agora até para pagar os boletos, eu não vou pagar mais na data do vencimento. Mas é isso, cara, a gente consegue... Isso, mais uma vez, é bíblico. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar, de plantar, de colher, há tempo para tudo. Só que muitas vezes a pessoa acorda e fala assim, vou comprar um carro hoje. Será que aquele ano, aquele mês, aquele dia é favorável para comprar um carro? Abrir uma empresa, expandir os negócios, contratar, encerrar um ciclo, fazer uma transição de carreira. Tudo isso você consegue se basear com o seu mapa numerológico. O nome mapa não é à toa, né, Bruno? Se você está perdida, se você não sabe para onde ir, hoje eu sou, sei lá, fisioterapeuta, mas eu tenho muita vontade de empreender. O mapa vai te dar o caminho, é um GPS, é literalmente facilitar o seu caminho, para você não ficar tateando no escuro e perdendo tempo, vida, energia. Então, a numerologia consegue te auxiliar em todas as suas decisões. Trazendo um pouquinho da numerologia para o ambiente tecnológico, para o mundo virtual, como é que é essa relação? O quanto que as ferramentas digitais têm ajudado e contribuído para esse segmento? Eu não seria quem eu sou sem a internet, sem o digital, as redes sociais, né? Como eu te falei, o meu perfil é o maior perfil de numerologia do Brasil. Mas isso foi uma construção, né? Muita dedicação. É importante também falar para você que quer gerar conteúdo nas redes sociais, que é um trabalho. Você tem que ter constância, tem que ter disciplina. Cara, eu me orgulho muito de já ter feito 165 lives ininterruptas. Ininterruptas, Bruno. Sábado, domingo, feriado, todo santo dia, às 4h59 da manhã. Então, Ou seja, para quem quer aí aprender um pouquinho mais sobre os números, às 4h59 da manhã, diariamente, o Roger vai estar lá. Já estive. Hoje eu não faço mais. Hoje eu faço terça-feira às 21 horas. Porque cansa, né? Foram 165 dias sem parar. Mas agora, toda terça-feira às 21 horas tem live no meu perfil. E a gente fala diversos assuntos, inclusive numerologia. Mas eu quis trazer esse marco, né, de 165 dias ali, porque muitas vezes a pessoa trabalha muito aqui no físico, no offline, e quando vai para o digital, ela não tem a mesma disciplina, a mesma constância. E exige. Se você quer expandir o seu negócio, a sua mensagem, gerar conteúdo, você precisa ser constante. Eu até te questionei há pouco sobre a participação, o envolvimento das mulheres nesse mundo da numerologia. Em um primeiro momento, a gente até pode parecer que os homens predominam, né, nessa área de atuação. Mas e aí, como é que entra o papel das mulheres? Como é que é a participação das mulheres nesse mundo dos números, da numerologia? Bruno, é interessante falar que o meu curso de numerologia ele é só para mulheres. É o único, exclusivo, primeiro curso de numerologia só para mulheres. E eu tenho a intenção de ter a maior escola de numerologia só para mulheres do Brasil, quiçá do mundo. Por quê? Num primeiro momento, eu fui egoísta. Eu não quis passar esse conhecimento adiante. Eu não quis ter um curso de formação em numerologia. O que me fez mudar essa chavinha? A minha mãe teve um relacionamento extremamente abusivo com meu pai. Ele era alcoólatra, já tentou nos matar, a minha mãe, minha irmã e eu, algumas vezes. E por que ela permaneceu nessa relação? Porque ela não tinha profissão, ela não tinha fonte de renda, ela era totalmente dependente financeiramente do meu pai. Quando eu identifiquei que a numerologia pode ser uma esperança, uma luz no final do túnel para milhões de mulheres que ainda vivem nessas situações, foi quando eu virei a chavinha e criei esse curso. Então, por isso que é só para mulheres, porque eu quero trazer dignidade, prosperidade para essa mulher romper esse ciclo, sair dessa relação e ter qualidade de vida. Quando você fala que a maioria é homem,
Normalmente, eu acho que até sim, o profissional numerólogo, mas os clientes, a maioria é mulher. 99% dos meus clientes são mulheres. A minha audiência nas redes sociais basicamente é mulher. Então eu falo para mulheres. Como toda profissão, e a gente sabe bem disso, eu já fui empreendedor, você é empreendedor, atuou em outras áreas, até se encontrar nesse mundo dos números, da numerologia, existem as dificuldades, os obstáculos. Quais são as limitações da numerologia no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo? Eu acho que o mais difícil é você, de fato, aceitar que você é numerólogo, sabe? Porque, assim, antes de ser numerólogo, eu era sommelier. Sommelier tem um certo status, né? Um requinte, todo um glamour. E aí eu pedi demissão, eu era CLT, trabalhei 5 anos como sommelier. Eu tinha um certo status, era bem remunerado, mas cara, não é isso aqui que eu vim fazer. Não era, eu me sentia preso, eu me sentia frustrado. E assim como você tem o 5 no seu nome, eu também tenho o 5 no meu mapa numerológico. O 5 fala sobre liberdade. A gente precisa se sentir livre em todos os aspectos, na profissão, nos relacionamentos. Então, uma pessoa que precisa se sentir livre, trabalhando como CLT, tendo que bater ponto, cumprir horário ali certinho, aquilo ali para ela é uma prisão. E eu, de fato, me sentia preso. Quando eu pedi demissão, eu tirei um ano sabático. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Juntei um dinheiro para, né, me manter. E nesse período sabático, eu escrevi o meu primeiro livro, eu li 50 livros, eu fiz retiro espiritual, eu fiz cursos e foi quando eu encontrei a numerologia. E a partir daí, eu vesti a camisa de numerólogo. Porque até então, no começo, assim, poxa, mas eu era sommelier, agora eu vou ser numerólogo. Numerólogo tem um estereótipo, assim, que é um jovem místico, né? Um cara com dreadlock, uma camisa tie-dye. Eu falei, eu preciso desmistificar isso e trazer a numerologia para o ambiente corporativo, empreendedor, trazer essa visão empreendedora que eu já tive, né? Já aprendi muito, para a numerologia. E eu considero que eu, de fato, estou conseguindo fazer isso, trazendo um novo olhar para a numerologia. Podemos dizer, então, que a numerologia, Roger, é aquela ferramenta essencial para o sucesso de qualquer negócio. Não só a numerologia, óbvio que existem outras habilidades que o empreendedor precisa desenvolver, mas a numerologia eu considero fundamental para romper. Se você quer alcançar um outro nível de faturamento, de prosperidade na sua empresa, a numerologia pode auxiliar. Agora, com certeza, tem microempreendedor aí que está nos assistindo e está se questionando, ou querendo nos questionar aqui. Não deve ser um investimento barato, né? Assim, como é que ele pode começar a dar os primeiros passos com os números sem ter de desembolsar tanto recurso? Não, na verdade não é tão caro, não. Há outras ferramentas que nem são tão efetivas que ele vai investir mais. Mas se de fato ele quer fazer um investimento na empresa, ele tem que estar aberto, né, a fazer aplicar ali um capital. Mas ele pode, por exemplo, como eu falei, precificar para que a soma dê 8. Ele pode usar as cores. Aí as cores, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram que eu ensino como calcular. É um cálculo chatinho assim, mas ficou bem didático. Eu coloquei uma planilha e a pessoa converte as letras em números e ela vai chegar a um número e na legenda tem as cores. Eu vou deixar esse vídeo fixado lá no meu Instagram e quem quiser aprender quais são suas cores, a partir do momento que você identificar, você aplica no seu negócio. Cartão de visita, em toda a sua identidade visual, no seu Instagram, redes sociais, na parede do seu escritório, quanto mais você usar, melhor. Como é que você avalia esse mercado da numerologia aqui no Brasil? Eu fiz uma pesquisa, existem 30 mil pessoas ativas no Google. O que é numerologia? Como fazer a minha numerologia? Como eu posso usar a numerologia? 30 mil pessoas, possíveis clientes. Quantos numerólogos a gente conhece? Pouquíssimos. Então tem uma demanda infinita praticamente. E esse é um dos meus argumentos para minhas alunas do meu curso de numerologia. Não tem profissional suficiente para atender essa demanda.
Até por isso eu deixei de lado o egoísmo, porque eu falei, eu não dou conta de atender todo mundo, né? Então eu preciso preparar essas pessoas, essas mulheres, para que elas se tornem capacitadas e possam aí, digamos assim, abocanhar essa fatia que ainda é carente de profissionais nesse mercado tão promissor. Exatamente. Eu tenho uma aluna, Bruno, que ela é arquiteta. Ela comprou meu curso, se dedicou, estudou e no primeiro mês ela fez R$8.000. Ela falou, Roger, eu já estou pensando em largar a arquitetura e virar numeróloga. Por quê? Porque quantos arquitetos tem? Milhares. Quantos numerólogos tem? Então, não conheço nenhum, a não ser você agora. Então, é questão de demanda, é oferta e procura. Se você oferta um serviço de qualidade e tem uma demanda gigantesca, você vai sim prosperar. É isso aí. Dica valiosa desse especialista, terapeuta, escritor Roger Freitas. Prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela... Seja sempre bem-vindo aqui. Fica aqui o convite para você para uma próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista, obrigado você que nos acompanhou. Gratidão. E para você de casa que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.